Um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barco. Buscando o céu, descansa em nossa e acalma a tempestade que agita. Glória a Deus, aleluia, Jesus, estamos ao vivo aqui como vive o nosso Deus. Temos tido aí um probleminha de conexão de internet, mas Deus está conosco, Deus vai nos dar vitória, amém? Falamos aqui ao vivo da nossa casa, estamos aqui confinados nessa quarentena e estamos aqui buscando a Deus mais uma vez. O meu coração, Glória a Deus. pescadores de alma, cante. Calma o meu. Glória a Deus, estamos ao vivo como vive o nosso Deus. Estamos aqui para ministrar a oração da hora nona, ou a oração das 15 horas, né? E eu quero nessa tarde estar ministrando ao coração de vocês uma palavra de Deus. Oração esta que está fundamentada aqui no Salmo 91, que é a oração da proteção divina, onde Deus tem nos protegido, nos guardado. E nessa tarde eu quero estar relatando algo para vocês. Ontem à noite eu recebi um vídeo de um pastor, ele estava ao vivo, ele é um pastor do Rio de Janeiro, estava ao vivo, ele é deputado federal e é vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara de Deputados, e ele entrou ao vivo nos falando sobre os últimos acontecimentos no nosso país. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ouvindo o que eu ouvi e analisando as circunstâncias, minha alma ficou angustiada. Tive dificuldades para dormir. Pela primeira vez, eu dobrei os meus joelhos, eu e minha esposa. Dobremos o nosso joelho para orar com a alma angustiada. Eu disse: Deus, eu me sinto tão, como é que eu posso me expressar? Tão pequeno, tão insignificante. Me sinto assim tão impotente, sem poder fazer nada. Mas se o Senhor achar sinceridade no nosso coração, que o Senhor entre com providência. Eu estou falando do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Estão preparando um golpe. Todo esse mover, essa quarentena, o fechamento das cidades, inclusive aqui em Brusque, o nosso estado, tudo isso faz parte de um grande plano arquitetado pelos alguns governadores e o presidente da Câmara para enfraquecer o governo, porque três coisas graves que acontecer derrubam um governo: falta de apoio no Congresso, a economia quebrada
e o povo não apoia mais ele. E o nosso presidente ele só tem mais uma coisa a seu favor, que é o apoio do povo. Só que a mídia tem bombardeado dia e noite de tal maneira, intensificar um bombardeio tão forte contra ele, que ele está sozinho, isolado, e até as pessoas que gostavam dele estão achando que ele está errado. E ele está lutando bravamente, sozinho lá. E a igreja de Jesus tem uma responsabilidade de orar por ele. E eu tenho certeza que foi Deus que colocou ele lá para tirar a corrupção, os bandidos de lá. E Deus vai honrar esse homem lá. Tentaram matar ele antes da eleição e não conseguiram. Ele continua firme lá. E nós oramos, intercedemos por ele. Mas a sensação de impotência é muito grande. Porque essa quarentena, as cidades, as empresas, tudo parado, é para quebrar a economia, arrebentar com a economia. Esse povo não está preocupado esses corruptos não estão preocupados com o povo brasileiro. Eles não estão nem aí se vai haver morte, fome, coronavírus, nada. Eles estão fazendo isso para arrebentar com a economia, para ter argumentos para jogar o povo contra o presidente e tirar ele de lá. Por quê? Porque eles perderam a mamata anos e anos e anos, 30, 50 anos, lá roubando, destruindo a nossa nação, e agora eles não têm mais isso. Agora eles não têm mais cargos, eles não têm mais a mamata, o dinheiro fácil, a Globo não tem mais o dinheiro de publicidade, eles estão batendo dia e noite nele. Mas Deus é grande, Deus vai dar vitória. E minha alma estava angustiada. Estamos aflitos com isso. Eu não estou preocupado com o coronavírus, não estou nem aí. Isso aí é uma mera gripe, não tenho medo de falar. Que se eu pegasse ele, aliás, se ele me pegasse, né? Que eu não estou afim de pegar ninguém. Se ele me pegasse, eu nem no hospital iria, comprava uma aspirinazinha e ficaria por casa. É provado que cada 1000 pessoas que pegam o coronavírus, que tenha menos de 60 anos, se ele não tiver nenhuma doença pré-existente, cada 1000, 2 pessoas apenas morrem. A dengue mata muito mais vezes do que isso. Então não há motivo para alarde. Pena que o nosso prefeito, um homem cristão, aqui em Brusque, entrou nesse engodo de Satanás, fechando a nossa cidade. Mas vamos lá para o Salmo 91, que é só ele, só Deus pode nos proteger. Você acha que o problema é o coronavírus no Brasil? Você está muito enganado. O problema do Brasil não é o coronavírus, não. O problema do Brasil é a legião de demônios que estão atacando na esquerda de novo. Tem gente até achando que o Lula deveria voltar. Um condenado corrupto. O problema do Brasil não é o coronavírus, o problema do Brasil é esse governador do nosso estado que virou as costas, um Judas, virou as costas para o presidente e tá lá em conluio com outros governadores, com o Dória, para derrubar o presidente. O problema do Brasil, sabe o que é? É a economia. O Paulo Guedes, ontem o ministro Paulo Guedes, o presidente perguntou para ele, quantos dias a economia do Brasil aguenta? Ele disse, presidente, nós aguentamos até dia 7 de abril. Semana que vem. Depois só Deus sabe. Servidor público, aposentados, o mês que vem, não tem o que receber. Por quê? Porque a Cristiane que está aqui, ela entende. Ela tem uma empresa. Ela produz cobertores para uma empresa. E essa empresa ela está com as 146 lojas dela fechadas, a van. Ela não está vendendo nada, a Cristiane deve estar parada ali. Então, se a van não vende, a Cristiane não trabalha, não produz, logo não ganha. E se a van não vende, não gera impostos, o governo não arrecada, dinheiro não dá em árvore. Logo, o governo não está arrecadando, vai faltar dinheiro. E as pessoas que estão vivendo a sua vida ao léu, fazendo churrasco, fazendo festa, não tem nem noção do que está por vir. O governo federal, aqui em Brusque, o governo estadual, o governo federal do Brasil,
Você sabe que quando morre uma pessoa, é dado baixa no CPF dele. Eles vão dar 1000 vezes mais baixa em CNPJ do que em CPF de pessoas que morreram. Empresas, vai morrer muito mais empresas do que pessoas por causa do coronavírus. Acorda, nação brasileira, vamos orar. O presidente Bolsonaro só fica lá, só tem um motivo, alguém que faz ele ficar lá. Chama-se Jesus Cristo, só ele. Se Jesus Cristo, que colocou ele lá, não manter ele lá, infelizmente eles vão tirar ele de lá. Mas eu estou crendo. Nós temos a nossa lição do nosso livro, as 4 primeiras lições falou só de fé, a 5ª falou de fé de novo, e eu estou crendo que Deus vai entrar com providência, porque foi Ele que tirou esses corruptos daquela cadeira lá, para dar uma esperança para o povo brasileiro, e é Ele que vai manter eles lá. Eu estou crendo fielmente nisso, porque senão vai para 40, está em 11 milhões de desempregados, vai para 30, 40. Eu vou ler o Salmo 91 aqui para refrescar a sua memória. Ele diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo, descansa na sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Ele desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio, minha fortaleza. O meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. A minha confiança está toda em Deus. Igreja, a nossa confiança tem que estar 100% em Deus. Você que não é cristão, vai assistir esse vídeo, corre para os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não viva a sua vida ao léu como se tivesse de férias, porque dias muito difíceis estão por vir. Busque a Deus, entregue sua vida para Ele. Abandone a religião, as crendices populares. Não adianta ir lá na Zambuja buscar 1 litro de água benta, não adianta espalhar pelo terreno da casa, não adianta fazer isso não, filho. Não adianta apelar para aquele Jesus que está lá num crucifixo na parede. Busque a Cristo, aquele que morreu ao 3º dia, ressuscitou e está vivo no meio de nós. Só Ele, Deus é nosso refúgio, fortaleza. A minha fortaleza é o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Só Ele, Deus, tem poder para fazer isso. Eu compartilhei um vídeo, está aí no meu Facebook particular, Jair Ventura. Compartilhei aonde a nação de Israel, milhares e milhares de pessoas aglomeradas esta semana, nos muros da lamentação lá em Israel, adorando Eloi Adonai. Eloi Adonai está chegando. O rei dos judeus está por chegar, o Messias dos judeus. Que para nós não é o Messias, é o anticristo, mas eles estão lá esperando. Entregue sua vida para Cristo. Você que é cristão, busque se fortalecer no jejum, na oração. Guarde a sua vida na presença de Deus, porque dias muito difíceis estão por vir. Só que se alegre, porque aqueles que estão na presença de Deus, Deus é nosso refúgio, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Não temas o terror que acampa na calada da noite, nem tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem os demônios que devassam ao meio-dia. Ainda que caia 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente os teus olhos perceberão e contemplarão a destruição destinada aos ímpios. Meu Deus, você que é cristão, os teus olhos vão ver os ímpios, aqueles que não têm temor a Deus, aqueles que vivem com a vida no pecado, erroneamente, comendo e bebendo, fazendo festa.
Os teus olhos vão ver a destruição dele. Porquanto afirmaste: o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça nenhuma chegará à tua tenda. Fique em paz, meu irmão. Eu estou angustiado pela situação, porque pela primeira vez está sentado naquela cadeira maior do nosso Brasil. E eu, como brasileiro, eu conclamo os meus compatriotas. Você que é brasileiro, pela primeira vez tem uma esperança de ter um homem honesto lá. Um homem que não se vendeu e não vai se vender. Ele perde o mandato, mas não trai o povo brasileiro. Mas eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência. Agora, no tocante à minha casa, à minha família, eu estou em paz, porque sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus está conosco, Deus nos guarda. Eu sei que Deus é nosso refúgio. Olha o que diz aqui, ó. Vou estar aqui já orando a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. No Salmo 23. Diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete perante mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias até o fim. Meu Deus, a felicidade, a alegria, a paz vai estar habitando em minha vida por todos os dias, e a sua proteção está sobre a minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor, na sua presença, até todos os dias, até o fim. A caminhada do Evangelho com Cristo não é um período. As pessoas compreendem errado. O Evangelho de Cristo, o Evangelho... Pede uma aguinha, por favor. O Evangelho de Cristo não é algo que você vai praticar durante um período da sua vida que você está passando uma fase difícil, aí você corre para a igreja. O Evangelho de Cristo é até o fim. Se você voltar é pior ainda, porque aí você já conhece a palavra, conhece o Evangelho. Evangelho de Cristo é viver até o fim. Ou você parte dessa terra com a salvação servindo a Deus, ou Jesus volte buscar a sua igreja. Este é meu pensamento. Eu estou firme na fé e não retrocedo um passo sequer. Paulo disse que nós somos da fé e nós estamos indo sempre avante. Não somos daqueles que retrocedem para a vergonha do Evangelho de Cristo. Nós somos da fé e vamos em frente. Ele mesmo diz lá no final da sua última carta, ele diz: corri a carreira, combati o bom combate, guardei a fé e estou pronto para entrar no gozo do meu Deus, no Evangelho que prometeu
ele viveu e pregou um evangelho que prometeu a salvação eterna, e ele disse: agora estou preparado. No dia que foi decapitado, cortado o seu pescoço em Roma, Paulo escreveu essas palavras: em paz, e está com Cristo. Então nós temos que estar preparados. Talvez nem eu e nem haja na terra nenhum homem nos dias de hoje, no século 21, que esteja preparado para viver e suportar tudo o que Paulo viveu e suportou. Os açoites, as perseguições, as prisões, a fome. Teve dias bons, também teve, mas ele sofreu muito mais. Porque Jesus disse para ele: importa que tu sofras por mim, pelo meu evangelho, para que haja conversão de almas. Não existe evangelho de facilidade. Eu estou vendo por aí uns pastores, as igrejas, né? Não quero aqui entrar nesse tema, falar mal, mas infelizmente vejo todo mundo nos ar-condicionado pregando o evangelho agora, todo mundo feliz da vida e a porta das igrejas fechada. Mas eu não estou em paz com isso, não. O evangelho de Cristo é um evangelho de sofrimento, é um evangelho aonde nós carregamos no nosso corpo as marcas do evangelho, o sofrimento, as angústias. A Bíblia diz que nós teríamos dores de parto pelas almas, e eu não ouço mais ninguém falar que geme de dores, que sua alma está angustiada por determinado assunto, que você chora e geme pelas almas que estão sofrendo e que vão sofrer. Não existe mais isso. Que pena que o evangelho mudou. As pessoas não têm mais temor a Deus. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você convidava uma pessoa para ir na igreja. Eu mesmo há 20 anos atrás, me convidavam para ir na igreja. Sabe por que eu não ia? Porque eu me considerava tão pecador que eu achava que eu não podia, eu não estava preparado para ir na igreja dos crentes ainda. Eu tinha temor, porque muitas vezes eu escutava eles orando, eles pregando o evangelho e gritavam lá. E eu tinha temor, meu Deus, a igreja é um lugar santo, abençoado, eu sou pecador demais, não posso estar lá dentro. E até que um dia eu entendi que a igreja é o lugar para os pecadores ir lá e se arrepender dos seus pecados. Só que hoje, as pessoas vão na igreja de qualquer jeito, entra bêbado, entra endemoniado, sai endemoniado. Perderam o temor, e os pastores estão fazendo de tudo para agradar o povo, para eles ficarem na igreja, para a igreja estar cheia. Não adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias de Deus. Se Jesus voltar, escuta o que eu vou falar para vocês. Eu não vou estar aqui para ver isso, tá? Mas vai acontecer. Quando Jesus voltar, as igrejas vão estar cheias de pastores pregando o evangelho, e as igrejas vão estar sim de pessoas, lotadas de pessoas daí, desesperadas para buscar a salvação. Porque viver um evangelho de facilidade aqui nessa terra, um evangelho superficial para manter as igrejas cheias. Escuta o que eu estou falando. Muitos vão dizer naquele dia: mas Senhor, eu tinha uma igreja de 1.000 membros, de 10.000, eu estava no rádio, na televisão, eu expulsei demônio, eu era profeta lá na terra, eu era o cara lá na terra. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu não vos conheço. Pode falar mal de mim, pode falar mal do pastor Odivaldo, que é humilde, a igreja é pequena, o ministério é pequeno, mas tudo que faço e ele faz, nós fizemos por amor à palavra de Deus. Temos os nossos problemas, eu tenho o meu trabalho, ele tem o trabalho dele, ninguém vive do evangelho. Tenho muitas dificuldades no meu trabalho, né, nos trabalhos que a gente faz, como todo mundo tem, porque estamos aí aquartelados. Mas pregamos o evangelho com amor, simples, como ele é. Seja o teu sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo, diz a palavra. Então, volte-se para Cristo, para ter a proteção do Salmo 91 e as promessas do Salmo 23.
seladas na sua vida. A palavra, a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o seu coração, os seus pensamentos. E meu coração, os meus pensamentos estão inundados, eles não estão cheios, eles estão transbordantes da palavra de Deus. Eu poderia ficar aqui até a reunião das 18, falando desta palavra para você. Porque meu coração, meus pensamentos estão cheios dessa palavra, cheios de fé. Por isso você precisa encher-se da presença de Deus. Por isso que nós temos aí 3 reuniões por dia. Pode ser, poucas pessoas estão ao vivo, mas muita gente está vê as mensagens. Nesses últimos 15 dias, quase 24 mil pessoas, eu estava olhando o histórico da página, foram alcançadas. Porque são publicadas em mais de 100 grupos essas mensagens. E as pessoas vê as mensagens. Está sendo pregado. Porque sabe o que acontece? Jesus disse lá em Mateus 24 que haveria muitos sinais que antecederiam a sua vida. Leia lá Mateus 24. Mas só que ele chegou no final e disse assim, ó, mas o último sinal e o principal deles, ele disse que a hora que esse acontecer, aí eu venho, ele disse. Aí você pode preparar. E nós temos contribuído para isso. Ele disse, e este evangelho do reino será pregado para toda a humanidade. A Igreja Universal está em muitas nações. A Igreja Mundial está em 32 países pregando o evangelho. O missionário R.R. Soares está em mais de 40 países pregando o evangelho. Assembleia de Deus manda missionário para o mundo todo. Nós pregamos através da internet, né? Pastores americanos via rádio, televisão, temos bombardeando o mundo. Eu tenho pessoas na Síria, no Líbano, que nos assistem. Pessoas que já moraram no Brasil e estão lá. Pessoas em Portugal, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos. I love you, Jesus. Jesus te ama. Não importa onde você esteja. Esse evangelho está sendo pregado. E a hora que todo mundo, não quer dizer que todo mundo vai se converter, mas ele vai ouvir a pregação do evangelho, para não poder chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia, eu não conhecia. Então chegará o fim e ele está próximo. Medita no Salmo 23, que é a promessa de Deus para a nossa vida, da paz, da felicidade. E o Salmo 91, a nossa proteção. Que Deus abençoe a todos. Feche seus olhos. Eu vou estar orando a Deus. Se você puder, pegue um copo com água. Se você tiver uma fotografia, uma peça de roupa de um ente querido. Se às vezes você tem ali no seu telefone a foto da família, coloque a mão sobre o seu telefone. Interceda pela sua família, as pessoas que você conhece. Ali no Facebook, você ali vai ter 1.000, 3.000, 4.000 pessoas que estão ali no Facebook. Você pode compartilhar essa palavra no Facebook. Está ali o WhatsApp, você pode mandar o link. Coloque a mão sobre o seu telefone e diga, Deus, aqui eu tenho centenas, milhares de pessoas que não te conhecem. Toca na vida deles para que eles venham te conhecer, para não morrer e ir para o inferno. De uma forma indireta ou direta, você é responsável. Porque você publica tantas coisas no WhatsApp, no Facebook. Publique a palavra de Deus, seja porta-voz de Deus na vida deles. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, por essas pessoas, meu Deus, que estão aflitas por esse país afora. Oramos, Pai, por essas pessoas que estão, Pai, aquarteladas, em quarentenas nas suas casas. Pessoas em dificuldade, Pai. Pessoas que daqui uns dias vão estar, Pai, em dificuldade financeira. Porque muitos são autônomos, Pai. E se o autônomo não trabalha para trazer o sustento para sua casa, vai faltar o alimento. Muitos, inclusive, já têm faltado. Muitos daqui uns dias vão estar fazendo, Pai, panelaços, mas porque não tem comida nas suas panelas, estão vazias, pedindo comida.
Nós oramos, Pai, por essas famílias. Nós oramos, Pai, por aqueles, Senhor, que precisam de um socorro em sua casa. Precisam de um socorro para um familiar. Talvez está longe de seu familiar. Talvez, Pai, está precisando, Pai, que o Senhor abra as portas, porque já não tem mais alimento. Vai tocando na vida dessas pessoas. Talvez você precise de um socorro para um familiar que é médico, enfermeiro, recepcionista, agente de saúde. Pai, em nome de Jesus Cristo, intervenha, Pai, na nossa nação. Oramos pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, que está lá, Pai, praticamente isolado, sozinho, Pai. E Satanás e todos os seus demônios parece que vieram para o Brasil. O demônio, o espírito da corrupção se alojando, Pai. E homens, Pai, como governadores de estado, Pai. Autoridades, Pai, do Congresso, do Senado, do Judiciário, estão tramando a sua derrubada, a sua tirada de lá, porque perderam, Pai, a mamata, o dinheiro fácil. Senhor, vem socorrer, Pai. Vem dar vitória para esse homem, Pai, porque se isso acontecer, Pai, vai haver um caos muito grande na nossa nação e o povo é que vai sofrer, o povo é que vai estar em grande dificuldade. E por que não dizer, Pai, daqui a pouco se transformar numa Venezuela, Pai? Está pessoas pegando alimento no rio, no lixo, juntando o resto de alimento junto com os animais. Hoje nós recebemos venezuelano, amanhã pode estar o Brasil, os brasileiros fugindo dessa nação por causa, Pai, desses bandidos corruptos, Pai. Toca na vida, Pai, do nosso prefeito, Dr. Jonas, que é homem cristão, que ele seja despertado e tire essas barreiras da nossa cidade e permita, Senhor, que as fábricas voltem a trabalhar. Uma delas lá em Botuverá pegou fogo, destruiu tudo, porque não podia passar os bombeiros, havia barreiras, não deu tempo de chegar lá. Tem misericórdia, Senhor, desperta, Pai, aquele que dorme, Senhor. Que liberte a nossa cidade, que o nosso prefeito é cristão, não seja cúmplice, Pai, de uma armadilha de Satanás para essa nação, meu Deus. Toca no nosso governador, Pai. Em nome de Jesus, que ele seja despertado. Tira o espírito que causou uma cegueira, Pai, espiritual sobre a vida dele e de todos os demais governadores, os antifederados dessa grande federação chamada Brasil. Só teve um governador que não está em conluio contra o presidente, Pai. E nós oramos por ele, Pai, o seu libanês, que é governador de Brasília, que não comunga com este pacto maligno, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia da nossa nação. Abençoe o teu povo, Pai. Abençoe as famílias de Brusque, as minhas famílias da igreja. Abençoe a fotografia, Pai. Aqueles nomes que estão ali no WhatsApp, no Facebook, que estão sendo evangelizados. Abençoe, Pai, a peça de roupa, esse copo com água, consagra cada molécula desta água. O Senhor é a água viva que desce do céu para nos trazer o alento. Abençoe e consagre. Quem beber desta água será abençoado, em nome de Jesus. Amém? Beba da água. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. A Cristiane, o Rodrigo, né? Tantos os demais que estavam aqui. A Rosemary, a Lucilene, a Salete, Lucilene lá do Piauí. Que Deus abençoe a todos. Eu fico pensando, o Nordeste já é castigado por N problemas. Tem muitos problemas no Nordeste. Você imagina o Nordeste parado, o que é que vai acontecer com isso? E pior, os deputados hoje, veio a notícia, eles rejeitaram a proposta do nosso presidente de dar o 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família. Ele deu, esse final de ano que passou, ele deu porque estava valendo a medida provisória, mas esse ano que vem não vai poder dar mais para vocês. Porque a Câmara dos Deputados negou, rejeitou essa proposta. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Só Ele pode nos livrar desse inimigo feroz que se levantou, chamado corrupção no Brasil.
Amém? Fique em paz e Deus abençoe. Lembrando que às 18 horas estaremos diretamente do altar da igreja. Até lá, em nome de Jesus.